Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Vamos para a aula? O conteúdo da videoaula de hoje é sobre o gênero textual poema. Essa videoaula de hoje é sobre redação, tá? Disciplina de redação. E como em uma videoaula de língua portuguesa eu expliquei de forma mais aprofundada a respeito do gênero textual poema, nessa videoaula eu resolvi fazer só uma pequena revisão a respeito da videoaula para que vocês para que possa facilitar a produção de vocês, tá bom? Então, a definição simples de poema é que é um texto com rimas, versos e estrofes, né? Os versos são as linhas do poema, então cada linha do poema é chamado de verso, tá? E um conjunto de versos, um agrupamento de versos, se forma uma estrofe, tá bom? E no poema, as rimas são palavras que combinam, tá? São sons, são combinações sonoras, tá? São palavras que têm sons semelhantes, né? E que elas combinam umas com as outras, tá bom? E um dos poemas que temos aqui, um exemplo de poema, é o haikai, né? O haikai é um pequeno poema japonês, né? Ele tem uma forma fixa, ele é formado por 17 sílabas, e essas 17 sílabas elas são distribuídas em 3 versos apenas, tá? Então, um verso com 5 sílabas, o outro verso com 7, o outro com 5. E o haikai, ele não tem rima, ele não possui rima, tá? Então, ele é um poema japonês e ele tem uma forma fixa, que ele é escrito em 3 versos apenas, né? Eu tenho aí um exemplo: floresce a ameixeira e canto o roxinol, mas estou só. Lembrando que o poema haikai também, ele não possui título, tá? Então é bem simples, é um poema com 3 versos, tá? 17 sílabas, né, divididas em 3 versos, ok? E aí no livro de língua portuguesa, né, páginas 103 e 104, eu tenho uma proposta de produção aí para vocês. Peguem o livro para vocês estarem acompanhando direitinho aí, tá? E no livro de vocês, com certeza, está bem mais visível. Eu coloquei a foto para vocês conseguirem localizar melhor aí, tá? No livro de vocês. Como na primeira videoaula nós fizemos várias leituras, né, de diversos poemas, eu creio que vocês tenham feito, né? Com certeza era para vocês terem feito também a leitura desses poemas. Quem não fez, faça a leitura, né? Faça essa leitura desses poemas para que venha facilitar a produção, né, de vocês. Como já foram feitas várias leituras, então a proposta agora é que você venha produzir um poema, tá? E no decorrer do bimestre vocês irão produzir diversos poemas e ao final podemos montar um livrinho, né? Podemos montar uma antologia, que é a mesma coisa que coletânea, e a coletânea nada mais é do que a junção de diversos textos que formam um livro, né? E eu tenho aí diversas propostas de planejamento para vocês produzirem esses poemas propostos hoje aqui, nessa aula. A primeira proposta aí é formar grupo, só que não, né? Não podemos formar grupos nesse período que estamos passando. Então, todo e qualquer conteúdo, toda e qualquer atividade que vier propondo que vocês façam grupos ou duplas ou que ouçam a leitura da professora
Todas essas atividades aí, essas questões, elas devem ser adaptadas para que vocês venham fazer essa atividade sozinhos, tá? Porque não podemos acumular questões, né? Esperar acabar esse período para poder fazer esse tipo de atividade, não. Então, façam uma adaptação, adequação e respondam essas atividades aí, tá? Então, esse planejamento número 1 aí, ele está eliminado, tá? Vamos passar para o 2. No planejamento 2 aí, tem a proposta 1, que é para você produzir um haikai, e a proposta 2, para você produzir um poema, tá? Na proposta 2, eles pedem para você escolher, só que eu, quanto professora, eu peço que vocês façam os dois, tá? Façam tanto um poema quanto um haikai. Por quê? Porque o haikai é um poema muito pequeno, só 3 versos. Então, eu quero que vocês façam tanto o haikai quanto o poema, tá? O poema, o haikai aí, ele pede para você pesquisar alguma imagem, tá? Deixando uma observação para vocês que o haikai geralmente lá no Japão ele é produzido a partir da observação da natureza, de animais, alguma coisa nesse sentido. Então procurem imagens nesse sentido, que mostrem, essas imagens venham mostrar um ambiente natural, tá? A partir da observação dessa imagem, você vai produzir um poema haikai, tá? E a proposta para a produção de um poema em versos, rimas e tal, eu tenho aí vários temas, né, como brincadeiras, né, algo que possa ter impressionado você, pode ser algo triste ou engraçado ou marcante. Então, a partir de uma dessas temáticas aí, você vai produzir o seu texto com estrofes e rimas, tá? Logo no número 3, pede para você rever a questão do conceito de poema com um colega, não tem como rever com um colega, então você vai rever sozinho. Vai lá, sozinho ou sozinha, pegue o livro, reveja a videoaula que eu explico de forma mais aprofundada a respeito de poema. Isso vai facilitar a produção de vocês também, tá? E aí a proposta de planejamento aí número 4, ele pede que vocês façam a leitura de um esquema, né? Esse esquema, ele vai falar a respeito das características de um poema. Então, façam a leitura direitinho aí. E a partir dessas informações aí, já dá para você produzir tanto o haikai quanto o poema, tá bom? Qualquer coisa estarei na plataforma, tá? Ou então nos grupos de WhatsApp. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Alguma dúvida quanto a alguma questão, podem estar me procurando também, tá bom? E é isso, muito obrigada, até a próxima aula, que Deus abençoe vocês grandemente.